Seja bem-vindo! Você está no canal Paróquia de Três Fronteiras, um canal católico pertencente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Três Fronteiras, São Paulo, Diocese de Jales. Assista agora a mais uma transmissão. Acompanhe o dia a dia da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Três Fronteiras nas mídias sociais. Se inscreva, curta e compartilhe nossos conteúdos. Essa transmissão tem o apoio de RB Junqueira Engenharia e Construção, Camac, Canário Materiais para Construção, Forest JL Soluções Agroambientais. Olá, boa noite a todos. Começando mais um Paróquia Cast aqui da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida de Três Fronteiras. E hoje o assunto é muito importante, né? Nós vamos conversar bastante aqui com o Padre Rodolfo, lá de Santa Fé do Sul. Aqui comigo eu estou com a Juliana também, da Pastoral da Comunicação. Oi. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Você já vai aí se inscrevendo, deixa o seu like, joinha. Já faz aí a sua inscrição e ao mesmo tempo faz aí, já coloca alguma coisa, né? Escreva para nós, faça uma pergunta, que aqui você também ajuda a gente a fazer o nosso podcast, tá bom? Juliana, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Padre. Obrigada pela sua presença com a gente hoje. Muito esperada, muito pedida pelo pessoal no Instagram. Padre Rodolfo, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem, boa noite. Que alegria a gente estar aqui juntos, né? Que bom. Sim. Hoje, então, a gente vai conversar, né, um pouquinho sobre o senhor mesmo, sua vida, sua história, né? Então, a gente já gostaria de começar esse momento você se apresentando, né? Seu nome dos pais, onde você nasceu, e assim por diante. Tá certo, meu nome é Rodolfo Cabrini de Oliveira. Muita gente pergunta se eu sou parente do repórter Cabrini, né? Mas não é sobrenome, faz parte do nome mesmo, uma devoção pessoal de minha mãe pela Madre Cabrini, que um dia ela teve a oportunidade de entrar numa capelinha e ela gostou do nome e quis colocar o nome de Ah, um que filho, interessante. Rodolfo Cabrini. Madre Cabrini, tem. Madre Cabrini, E aí colocou meu nome de Rodolfo Cabrini, né? Nome composto de Oliveira, sobrenome do meu pai. Meu pai já é falecido, né? Faleceu em 2019. Minha mãe está em Jales hoje. Nós moramos lá pertinho da catedral, né? Tenho um irmão mais velho que eu, uma cunhada e um sobrinho. Essa é a nossa família, uma família bem reduzida, né? São poucos integrantes, mas muito feliz. E você nasceu no dia 1º de novembro, né? Exatamente. Festa de Todos os Santos. Olha só que privilégio nascer no dia de Todos os Santos. Que maravilha, né? Pois é, 1º de novembro, que a gente comemora. Aliás, nós comemoramos no domingo seguinte, né? Mas o mundo inteiro comemora o dia de Todos os Santos no dia 1º de novembro, né? Alegria também escolher a data de Todos os Santos para nascer, né? Não tem Todos os Santos de devoção. Uhum. E o senhor nasceu na onde? Em Jales. Em Jales mesmo. Em Jales. Eu sempre morei em Jales, né? Até os 18 anos, quando fui para o seminário. Minha vida Estudou lá mesmo, ali na escola, será que é Dom Arthur, se eu não me engano, no né? Dom Arthur. Pertinho de casa, inclusive, né? Pertinho da Cúria. Pertinho da Cúria. Exatamente. Quantas vezes, né? Escutei o sinal da escola e sempre tinha 5 minutos depois do sinal para fechar os portões. Aí eu ficava esperando tocar o sinal e ia para a escola, né? Bem pertinho. Quer dizer que o senhor terminou o colegial e já foi para o seminário. Sim. Isso, né? Eu comecei os encontros vocacionais, tinha 13, 14 anos, fiz uns 4 anos de encontros. Aí tive a oportunidade de entrar, nós fizemos no ano de 2003, acho que é isso, o ano vocacional. Aí entramos no seminário no ano de 2004, né, como um fruto, assim, do ano
vocacional. Naquele ano nós entramos em 7 seminaristas, viu? Era um deles. Eu me lembro, foi o ano que mais teve seminaristas no ano. Agora, voltando um pouquinho, como foi você como como que fala quando é aluno da catequese? Catequizando. Catequizando. Como foi a sua infância na igreja? Então, nada de muito destaque, assim, né? Eu tenho uma natureza bem tímida, assim, Sim. né? Então, como criança, sempre fui bastante tímido, mas sempre manifestei o desejo de ser padre, assim, desde meu terceiro ano, quarto ano de escola, né? Agora eu vou fazer a pergunta para você, como eu fiz para o nosso seminarista Vinícius. Como você identificou esse desejo, essa vocação dentro de você? Então, na realidade, eu acho que é algo bem natural, né? Mas, como eu manifestei isso, eu estava na escola e a professora pediu para cada um escrevesse uma redação falando o que gostaria de ser quando crescesse. E aí eu escrevi que eu queria ser padre, né? Aí eu fiz uma redação sobre esse assunto. Minha professora, essa professora chamada Geralda, a mãe dela trabalhava na Cúria, ela era chanceler da Cúria da época do Dom Demétrio. Então, aí a professora levou ao conhecimento da mãe dela, né? Sim. E aí depois ela já ficou toda feliz, e aí depois começou a perguntar sobre isso, e a notícia acabou espalhando, né? Então, muita gente na escola já começava a me identificar assim, né? Como o padre e tudo mais, assim, né? Começaram a Sim. motivar, né? Incentivar, ó, padre, futuro padre, né? Foi bem legal. Legal. Ó, se alguém estiver escutando um barulho meio estranho aí, tá chovendo lá fora. Ó, tá um pedaço gostoso aqui no telefone. Pois é, quando eu cheguei aqui, me falaram que Santa era difícil de chover, tudo, tô vendo o contrário, viu? Aqui chove é muito. Mas graças a Deus, faz um tempo que não chovia. Que bom que tá chovendo. Tá torrencialmente chovendo aí. Coisa boa. Mas aí, continuando, né, a sua trajetória, então, na igreja, né, na comunidade, que época mais ou menos você descobriu, assim, a vocação? Você era jovem? Eu acho que eu manifestei, assim, né, dos outros, acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos. Mas desde criança, minha mãe conta que eu falava, né, que eu acompanhava na missa, acompanhava ela, minha avó também, né, eram as duas que mais iam. Então, desde criança. Acho que as nossas histórias são mais ou menos iguais também. É a mesma coisa também. Eu manifestei quando era jovem, mas desde criança também já falava, né? E quem tem família muito católica que participa tem essa manifestação mais cedo, né? É interessante. E é legal, né? É bom. Isso prova que as famílias têm que participar mais e incentivar desde criança. É verdade. É verdade. Apesar de que, assim, né, minha mãe, não é que ela não me incentivava, ela era neutra, né? Meu pai mais ainda, assim, meu pai nunca foi muito de ir à igreja, começou a ir depois que eu tornei padre, né? Mas nessa época ele não ia muito, minha mãe ia bastante, só que tem aqueles apegos de mãe, né? Que sabe que o filho para ir pro seminário tem que ir embora, né? E ela não queria muito que eu fosse. Então ela foi um pouquinho resistente na época da decisão de, sou seguro mesmo, é isso que você quer mesmo, fica aqui, estuda, pensa melhor, tudo, né? E eu sempre fui muito decidido, eu contava, né, os dias para ir para o seminário, né? Então ela foi um pouquinho resistente, mas depois ela sempre acolheu muito essa decisão minha e ela é muito feliz de ter um filho e um pai, né? Que bom. Aí, assim que você então termina o colegial, né? Você vai então para o seminário, que na época já era em Rio Preto, né? Já Era em Rio Preto, eu entrei em 2004, né? 2004. Aí você fez os quantos anos de filosofia, 3 anos de filosofia, e 4 anos de teologia, certo? Aí você até saiu em 2010. 2010. E aí o ano da sua ordenação, 2011, então. Eu fui ordenado diácono em 2010 mesmo ano que eu terminei, em dezembro.
E em fevereiro de 2011, padre. Então você está fazendo 12 anos de padre. 12 anos. Eu 12 fui ordenado padre com 25, né? Aham. Que é a idade mínima, né? Idade mínima isso. Do código, né? O bispo pode permitir até um ano a menos, se for o caso, dispensar, né? E menos do que isso, só a Santa Sé. Se ordenou no limite, No então. limite. É, limite. Ah, No nosso tempo não tinha propedêutico, né? E nem o ano pastoral tem agora. Agora estendeu um pouquinho mais. Foi no limite. certo. E depois de ordenado, qual foi a sua primeira paróquia? Eu fiquei o ano de 2011 na catedral com o padre Donizete, ali atendendo principalmente nos bairros do Jaquibê, Arapuã e Santo Expedito, em 3 igrejas ali, né, que é a Nossa Senhora Aparecida, Jardim Arapuã, Nossa Senhora da Ressurreição no Jaquibê, e o Santo Expedito, né, do bairro Santo Expedito mesmo. Aí eu cuidava, assim, mais da vida pastoral dessas comunidades, o padre Donizete continuava com a administração, e assim foi até o final do ano de 2011. Você teve até um certo privilégio, né? Ficar na cidade que você nasceu. Isso que eu ia falar, pra aquecer o coração da mamãe, você ficou ali. Não, lógico que não foi vontade dela, mas eu creio que ela ficou muito feliz de ter o filho perto novamente, né? Tem uma justificativa, né, disso tudo. Quando eu entrei no seminário no ano de 2004, eu sou da catedral, né, ali da paróquia mesmo, né, da sede, né, e foi o ano que o padre Valentim faleceu. Aí, na época, o bispo não me colocou para fazer aquele primeiro ano de pastoral na catedral. Eu fiquei numa paróquia de São José Operário. Então eu acabei não participando da vida pastoral da catedral. Depois eu fui para Fernandópolis, para Oriflama, tudo, e não tinha ficado na catedral. Aí me pediram para que eu voltasse para a catedral nos meus 2 últimos anos de padre. Coincidiu, né, de ser isso. E aí depois já fiquei lá, né, no primeiro ano, como eu fui ordenado ali, o bispo, fica até o fim do ano. Aí depois acho que ia ter uma mudança na diocese geral, assim, né, aí já... Então, na verdade, Daria. ficou um ano na catedral só, Como padre. ajudando o padre José. 2 anos como seminarista, 2 meses como diácono e 1 ano como padre. Bom, dali de Jales, você foi transferido para Fernandópolis. Isso. Ali você já ficou com uma paróquia. Quer dizer, não era paróquia, né? Acho que você lembra, você foi de Fernandópolis também, Sim, né? foi. Chegou ali, era uma comunidade de padres. Eram 2 paróquias na época, né? E a paróquia, a matriz, Santa Rita, tinha os núcleos. Isso. Núcleos eram um conjunto de comunidades. E aí cada conjunto de comunidades era confiado a um padre. Mas tudo ligado à matriz. Morávamos todos juntos ali no centro e atendíamos o conjunto de comunidade. Aí eu fui designado para cuidar do núcleo 2, um conjunto de 8 comunidades. E nesse conjunto de comunidades ali, a gente foi trabalhando, se empenhando, eu fiquei lá 8 anos. Aí o foco foi, né, de cuidar bem das comunidades, construir as capelas onde não tinha ainda, né? Se eu não me engano, das 8 comunidades, só 3 que tinha capela, 3 ou 4, né? Que tinha capela, as outras não tinham. Então foi construir as capelas que estavam faltando e construir uma igreja maior para ser a sede desse núcleo, que depois veio a se tornar a paróquia Santo Expedito, que tem hoje, e o padre Igor, que é o atual administrador lá, né? Aí eu fiquei dos anos de 2012 até 2020. Aliás, 2019, né? 2020 no comecinho. Foi um ano que realmente eu percebia, eu já estava em Jales, né? Que Fernandópolis cresceu muito nessa época. Porque no meu ano, quando eu estava em Fernandópolis, do ano 91 a 99, não havia grande crescimento. Tanto que eram apenas 2 paróquias, né? Quando vocês chegaram lá, ordenaram, aí a cidade parece meio que teve um boom, né? Expandiu territorialmente, e aí cresceram as comunidades, aí houve essa necessidade, né? De criar mais
capelas, comunidades. Uhum. Mais ou menos é isso. É o que eu me recordo. Inclusive, Hoje Fernandópolis está Fernandópolis crescendo muito mais ainda, é a maior cidade, né? Aham. Município da nossa diocese. Tem mais de 70 mil, se eu não me engano. Isso. 70 mil habitantes. Então lá é necessário essa organização de criação de paróquias, porque você consegue ficar mais próximo das pessoas. E aí ter uma administração descentralizada também, né? Porque aí atende melhor às necessidades das comunidades ligadas à paróquia. É muito difícil pensar, né? Hoje, uma paróquia ter muitas comunidades. Vamos colocar lá, tinha umas 15, 16 comunidades ligadas à paróquia. Se bem que agora eu não estou numa realidade tão diferente, né? Porque agora em Santa Fé é praticamente isso, né? O que tinha em Fernandópolis. Então era difícil de você articular os trabalhos também, e com o crescimento era necessário ter mais comunidades. Aí realmente foi necessário a criação de paróquias. E era necessário mesmo, né? Porque com o crescimento, aí as pessoas já procuram mais, né? Tem outras necessidades também. Então, nossa época já gritava-se por comunidades, mas na vossa época que cresceu, e aí com a presença do Dom Reginaldo, né? Então cria. Quantas paróquias foram criadas depois ali? 3, né? 3 Três. paróquias. A paróquia Santo Expedito, onde eu estava, a paróquia São Pedro, que estava o Padre Júnior, e a paróquia São Bernardo, que estava o Padre Miguel. Agora, nenhum de nós três estamos lá Nós mais, três. né? Foi criada a paróquia, vocês ficaram um tempinho e renovam. Mais E agora 3 anos, foi- mais ou menos, né? Aí, depois de lá eu saí, né? Que eu fui para São Paulo, o Padre Júnior para a Catedral, o Padre Miguel se tornou reitor do seminário, né? E depois foi designado para a Oriflama, onde ele está hoje. Foi então que aí surge uma vontade, uma vocação de fazer um outro estudo, né? Você escolheu então estudar direito, é isso? Não, você estudava errado, né? Estudou direito. Então, quando que você começou a fazer direito? Para começar, por quê? Porque eu acho de muita coisa. Eu me Ah, isso, formei, pergunta isso. eu me formei e as pessoas que fazem 2 faculdades, porque eu considero o seminário até mais do que uma faculdade, né? Porque vocês estudam muitas coisas, a minha opinião pessoal. Mas depois de estudar tudo isso, querer fazer outra faculdade, eu acho de muita coragem. Porque a gente sabe tanto que é difícil, é cansativo, exige muito. Ainda mais para quem já estava, você já estava, já era padre, já estava trabalhando, já era ativo, tinha suas responsabilidades. Da onde surgiu essa vontade de querer fazer uma faculdade? Assim, eu gosto muito da minha vida acadêmica, né? Assim, eu gosto muito de me manter atualizado e em estudo constante. Então é uma coisa que me alegra é a vida acadêmica. Estudei filosofia, como todos os padres, né? Depois a teologia, os 4 anos. Depois disso, mais 2 anos para reconhecer a teologia, porque o nosso curso em Rio Preto ele não tinha um reconhecimento do MEC. Os que tinham interesse em reconhecer tinham que fazer um curso à parte. Aí eu também fiz isso, né? E depois, como eu estava morando em Fernandópolis, lá tem universidade, né? E alguns cursos no período da manhã. E eu falei, nossa, vamos aproveitar a oportunidade que eu estou aqui, porque o período da manhã para nós padres assim, é um pouco mais tranquilo. Principalmente com relação ao atendimento, nosso ritmo é mais à tarde, à noite, né? De manhã são mais reuniões entre nós, estudos pessoais mesmo, né? Depende de cada padre. Mas eu vi a oportunidade de gastar minha manhã complementando um estudo. Então, tinha alguns cursos que eram oferecidos no período da manhã. O que acontece? Quando eu estava na filosofia, eu fiz a minha dissertação, aliás, a minha monografia, né? Que fala monografia, sobre o biodireito, que eu gostava bastante. Então, eu já fiz, né? Biodireito, direitos humanos. E aí, depois disso, eu fui gostando. Na época da teologia, eu estudei bastante direito canônico, é uma coisa que eu gostava de estudar.
Aí eu aproveitei que estava em Fernandópolis e falei, nossa, então eu vou me arriscar no direito. Na época eu fiz uma carta para o Dom Demétrio pedindo, né? Assim, a princípio não vou dizer que ele não gostou, né? Mas meio que era, para quê? Ah, será que vai dar certo ou não? Eu falei, deixa eu fazer um semestre. Se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, eu paro. E assim foi. Aí eu fui fazendo um semestre, 2, 3, são 5 anos, né? São 10 semestres. E assim eu fui indo até terminar o curso do direito. Fui gostando, porque é uma coisa. Direito, ou você gosta ou você detesta, né? Você usa porque é Exatamente. preciso, você gosta e vai refletindo. E no meu caso, eu sempre gostei de entender, né, das leis. E aí terminei a faculdade no 9º semestre, né? Que já pode prestar o exame da ordem. Falei, vou arriscar, afinal de contas, eu tô aqui estudando, né? Para terminar junto, fazer o exame da ordem, tudo, né? Mas que hora que eu vou estudar para o exame da ordem? 3 horas da manhã é um bom horário, né? Então fiquei uns 3 meses acordando aí umas 3 horas da manhã para estudar, para conseguir passar no exame da ordem. Aí no 9º semestre eu fiz, né? Já pode, aí eu fiz o exame, passei. Aí fiquei mais tranquilo, né? Foi mais ou Meu, menos isso, a vida acadêmica. a minha admiração é enorme, porque eu fiz o curso, eu sei o quanto é difícil você conciliar isso com o trabalho, e não é um trabalho como todos os outros, né? É. Porque tem as missas, tem atendimentos, tem coisas também fora de hora, do horário que eu falo comercial, né? Que as pessoas costumam trabalhar. E você, depois de todo esse estudo, fazer a faculdade, passar. Para as pessoas de casa entender, gente, passar na OAB antes de se formar é um enorme feito. Eu não consegui esse feito, mas todo mundo entra com esse sonho. Você conversa com o povo do primeiro ano, não, passar na OAB antes de se formar. Mas se passar na OAB antes de se formar, porque você está fazendo, que agora a gente chama de TCC, está fazendo a monografia, o TCC, e estudando para a ordem ao mesmo tempo, para a OAB, é muito difícil. Então, é um enorme feito. Pessoas que fazem direito vão entender do que eu tô falando. É um enorme feito você se formar com a OAB. Então, meus parabéns. Pois é, então no ano de 2017, você se forma advogado. Quando eu entrei na faculdade, em 2017. Qual foi, assim, seu sentimento nessa época? Eu me formei advogado. Meta cumprida. Qual foi a sensação na hora que você viu lá, aprovado, da segunda fase? Na verdade, quem me aprovou foi a Santa Teresinha do Menino Jesus. Foi uma novena que eu fiz para ela e ela me ajudou. Vou anotar aí, mãe, se você está assistindo, essa é essa. Olha lá. É você mesmo, vou apelar para a próxima. Infalível fazer uma novena para ela. Eu ouvi dizer que realmente funciona. O senhor fala agora pra mim, Págia. Não, vou Quem começar tá falando já. isso agora. Não, E é vou começar. interessante, né? Realmente, é interessante. Agora que me veio na memória, né? Eu lembro que eu fiz a novena, e aí tem uma novena que a gente faz e fala que ganha a rosa, né? Se vai acontecer a graça mesmo. Tem E eu fiz a novena, ninguém tava sabendo, né? Que eu não ficava falando para as pessoas. segredo. No último dia, que era o dia da OAB, me deram uma rosa, acredita? Aí eu fui feliz fazer a prova, né? Pronto, o sinal de Santa Teresinha. Pronto. Meu Deus. No 9º dia. E a hora que quando você recebeu lá a notícia, eu não sei se foi você que viu, que tava, porque às vezes a família que vê primeiro antes da pessoa, né? Que foi aprovada. Não, eu nem sabia que eu tinha. Ai, você fez tudo assim, só você sabia. Você guardou tudo pra você. A primeira fase é assim, meio contar com a sorte mesmo, né? Com a sorte, a gente tem que conhecer, claro. São 80 questões, né? Você tem que acertar metade mais uma, mas é tão complexo, né? Que a gente fica sempre mais apreensivo. Então, confesso que na primeira fase eu fiquei nessa surpresa. Será que foi? Será que não foi? Mas eu cheguei em casa, né? Já fui conferir as respostas, falei, deu para passar. Mas tinha que esperar o resultado. Chegou o resultado, bem. Na segunda fase, a fase dissertativa, eu fico Você muito mais escolheu qual? trabalhista.
Legal. Aí foi muito mais tranquilo, que eu me Pra- preparei pra- bem. Para o pessoal entender, a segunda fase da prova da OAB, a gente escolhe uma matéria e a prova é somente daquela matéria. Então, para escolher o trabalhista. É, Ah, eu sei que teve o índice de reprovação naquele ano foi de 87%. Santa Teresa. É, ah, na primeira fase, né? Sim. E mais a metade na segunda fase. Bom, Padre Rodolfo, mas então em 2011 você ordena padre, 2017 você é formado advogado. Agora, não contente com isso, em 2020 você vai fazer direito canônico. Direito canônico. Poxa vida, né? Direito canônico é um mestrado, né? Direito E canônico. esse O que é direito canônico para o pessoal saber? Que curso é esse? Também é chamado de direito eclesiástico, né? Que é o direito da igreja, da instituição O católica. pessoal conhece o direito civil, né? É, E agora direito canônico é o direito da igreja, então. a igreja, ela é uma sociedade, né? Então, tem gente espalhada pelo mundo inteiro. Só para a gente ter uma noção, assim, para entender, né? Nosso Código Civil, por exemplo, ele é para quantas pessoas? Para quantos habitantes tem no Brasil? 7 bilhões é o mundo. 220 milhões, né, de acho habitantes que é tem no isso. Brasil. Então, nosso Código Civil é para 220 milhões de pessoas. Católicos no mundo são mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então, quer dizer, a gente tem um direito para mais de 1 bilhão de pessoas, porque o direito canônico rege a vida de todos os batizados e que são acolhidos na igreja, né? Foram batizados em outra igreja, mas foram acolhidos na igreja católica, então estão sobre o regimento do Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico, ele fala de tudo. Por exemplo, o modo como se batiza é legislado no Código Canônico. Modo como que uma pessoa se prepara para ser padre está no direito canônico. Com relação aos sacramentos, o modo como nós administramos a paróquia está no direito canônico. As punições, caso haja indisciplina, está no direito canônico. O modo processual de algumas ações, como por exemplo, nulidade matrimonial, é o direito canônico que vai reger. A forma como a igreja ensina também é o direito canônico que rege as escolas católicas, universidades católicas. Outra coisa, por exemplo, com relação à organização da igreja, como que se nomeia um pároco, como se nomeia o bispo, quem é que nomeia o bispo, né? Qual que é o poder que tem o papa, qual é o poder que tem um bispo, o que um padre, né, pode ou não pode fazer na sua paróquia. Tudo isso está sob a legislação do Código de Direito Canônico. E além daquilo que temos no Código, né? São 1753 cânones, né? Chama Cânones, Cânones. Aí vai falar artigo, a gente fala cânon, né? Então, Cânon. conjunto cânones, né? Então, 1752, né? Então, a gente tem muitos, né, ali para citar, mas além também tem a lei extracodicial, né? Por exemplo, a lei da canonização dos santos também está ali, né? A lei que rege a Cúria Romana é uma outra lei, está fora do código, e muitas outras. Entendi. Então ela constitui toda a regra de vida da igreja, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Exatamente, é o conjunto de leis que rege a igreja no mundo inteiro, para todos os católicos, né? Inclusive as Direito congregações religiosas também, né? inclusive as congregações religiosas, os freiras. Claro que as instituições, elas também têm os seus estatutos, mas os estatutos, eles têm que estar sempre em harmonia com o código, né? Algumas coisas o código permite que as instituições formulem as suas próprias regras, né? Mas claro que não pode ser regras contrárias ao código canônico. Quer dizer, então ele que vai, né, estabelecer aí a regra geral, e é claro que temos que obedecer, né? De quando ele foi promulgado até hoje, teve alguma mudança? Os papas têm o direito assim, de mudar alguma lei? Como funciona isso?
Constantemente tem mudança. Constantemente, né? Faz pouco tempo que o Papa Francisco modificou vários cânones, né? O legislador da Igreja Universal é o Papa, né? O Romano Pontífice. É ele que pode legislar para a Igreja inteira. Ele pode fazer isso de motu próprio, ou seja, ele mesmo, né, ele decide, ele vai lá e escreve a lei, como ele também pode fazer isso assim em conjunto com outros bispos, com o colégio episcopal, né? Com os bispos do mundo inteiro, também é possível se fazer algumas leis, alguns regimentos, né? Estabelecer alguns decretos. Então, para a Igreja Universal, né, quando a gente fala Igreja Universal, é a Igreja no mundo inteiro, a Igreja Católica no mundo inteiro. Somente o Papa que é o legislador. Mas o bispo também é legislador da sua diocese. Aí o Código Canônico estabelece quando um bispo pode criar as leis, promulgar as leis na sua diocese. Portanto, o nosso código, como ele é universal, é para toda a igreja, ele foi promulgado pelo Papa. Na época, o Papa João Paulo II, né, em 1983. Esse é o código que nós temos até hoje, com as atualizações, as mudanças feitas depois pelo Papa Bento XVI e agora pelo Papa Francisco também. São adaptações, não é a mudança de todo o código, mas algumas mudanças, como por exemplo, o Papa Francisco mudou completamente o livro sexto, que é sobre as penalidades, né, as punições da igreja. Então aí foi modificado o livro inteiro pelo Papa Francisco. Nós temos 7 livros no código, né? O livro sexto foi modificado pelo Papa Francisco. Nossa, então ele é realmente ele é completo, né, na verdade, em termos de regras, organização, mas é claro, cada bispo então vai adaptar também a realidade, pode ser feito isso também, na diocese. Pode, a gente tem o código, né, tem 7 livros, né? O primeiro livro é sobre as normas gerais, o segundo livro sobre o povo de Deus, né? A igreja é o povo de Deus, então sobre a organização da igreja, assim tudo, né? O terceiro livro que nós temos ali é sobre o munus de ensinar, como a igreja ensina. Quarto livro, munus de santificar, né? Como que a igreja celebra os seus sacramentos. O quinto, sobre a administração dos bens eclesiásticos. O sexto, sobre o direito penal, que são as punições. E o sétimo, que é o livro processual, dos processos, como que eles são feitos, né? Então, esses são os 7 livros do direito. E tudo aquilo que é permitido aos bispos é determinado na lei. Isso daqui, por exemplo, a lei vai dizer assim, de acordo com o ordinário local. O ordinário local de uma diocese é principalmente o bispo e o vigário geral, mas eles agem em conjunto, né? Então aí se possibilita que o bispo faça alguma adaptação. Leis próprias para a sua diocese, desde que sejam leis que não são contrárias ao código, o bispo pode estabelecer a sua própria diocese, o seu clero, né? Então, ou pode também o bispo dispensar o seu clero de algumas leis, ou o seu povo de algumas leis. Então, a gente tem, por exemplo, nós estamos usando, né, essa veste aqui, chama camisa clerical, né? Camiseta clerical, porque tem esse símbolo aqui, né, para nós. Onde que está escrito que o padre tem que usar isso? No Código de Direito Canônico, que fala ali que todo padre deve se vestir assim. Se um padre fala assim, eu não gosto de me vestir assim, ele chega no bispo e pede, o senhor me dispensa de usar essa roupa? O bispo fala, te dispenso? Ele tem autoridade de fazer isso, porque o código dá a autoridade para o bispo dispensar os seus padres das leis eclesiásticas, né? Então essa é uma lei eclesiástica. Tem algumas dispensas que são reservadas somente ao Papa.
Por exemplo, um padre, ele deixa o ministério, ele resolve se casar, né? Aliás, arrumar uma pessoa. Ele quer se casar. Aí ele não pode chegar no bispo e falar, olha, não quero mais ser padre, porque eu quero constituir uma família. O bispo não pode falar para ele, tá tudo bem, vai lá, marca o casamento. Esse padre precisa da dispensa do Papa. Então ele tem que pedir essa graça, né, para o Papa para conseguir essa dispensa e poder ter a sua família, senão ele não vai poder. Então é uma reserva do Papa, né? Sim. Então é um ato reservado ao Papa. E algumas outras que nem o Papa e nem o Bispo pode liberar. Por exemplo, uma mulher engravidou e fala assim, olha, a lei da igreja fala que não pode fazer aborto. O senhor me libera? Não, não pode, porque as leis naturais, assim, não podem receber dispensas, né? Então, depende a natureza da lei. Se é uma lei eclesiástica, aí se tem uma reserva para o Papa, ou se é uma lei natural. Já entrando nesse mérito sobre a dissolução de casamento, como que funciona? O que Deus uniu, o homem não separa, né? É a lei básica, né? Sim. Não tem nem muito a acrescentar, porque é uma lei divina, né? Uma lei dada por Jesus. Sim. O que Deus uniu, o homem não separa. Isso, ponto final, né? Não tem absolutamente nada a fazer. Agora existe uma pergunta: o que Deus uniu? Aí que fica essa dúvida. Não é porque duas pessoas foram lá na frente do padre e prometeram viver juntos para sempre que eu posso. Pronto, Deus uniu, ninguém mais pode separar. Depende, será que foi Deus que uniu ou não? Quem é que pode dar essa resposta? Se foi Deus que uniu ou não? Isso muda tudo, né? Quando a gente tem essa compreensão. De fato, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que Deus uniu? E aí? Então, aí existe na igreja o processo para declaração de nulidade matrimonial. Esse é um capítulo que é muito importante a gente conversar, né, Padre Rodolfo? Porque muita gente hoje em dia, né? Umas notícias Oxe, Se ele quer entrar no meio do podcast. tá querendo entrar no meio. O pessoal tá vendo aí que de repente deu uma queda de energia aqui também, né? Mas tá tudo bem, viu? É, nulidade matrimonial. Existe uma certa incompreensão, né, aí sobre isso. A gente fala assim, meu casamento foi nulo. A igreja nunca anula um casamento, né? Ela declara que foi nulo desde o princípio. Eu gostaria que o senhor explicasse isso daqui bem, para que as pessoas pudessem entender. Quando que um casamento é válido e quando que um casamento é nulo, se pode dizer assim? Como Dá funciona? para explicar como funciona E isso? como funciona esse processo? Tem pessoas E que como- entram nesse processo para dissolução. Eu não sei nem sei se é assim que é o termo usado, mas explica pra gente tudo sobre. Um casamento ele é dissolvido pela morte, né? Por isso até que a morte o separa, então é ali, ele é dissolvido. Ou então a convivência também termina e essa vida a dois ali se dissolve com a declaração da nulidade, né? Que é bem lembrado pelo Padre Trindade. Alguém chega e diz assim, padre, quero anular meu casamento. Isso não existe na igreja. A igreja não vai anular um casamento. Na verdade, a pessoa vai pedir a verificação se o casamento dela foi válido ou não. Esse que é o pedido, né? Do pedido. A igreja verifica se o meu casamento foi válido pelos seguintes fatos. Aí relata os fatos com comprovação testemunhal. A igreja, que tem o poder das chaves, esse poder dado por Jesus, tudo que ligares no céu será ligado na terra, que ligares na terra será ligado no céu. O poder das chaves, somente a igreja pode, então, chegar a essa conclusão. Ou seja, a conclusão, foi Deus que uniu ou não foi Deus que uniu? Quem é que vai chegar a essa conclusão? A igreja. E é estabelecido por lei o modo como isso tem que fazer. O direito canônico então estabelece que somente através de um processo judicial se pode verificar a validade de um matrimônio.
O que significa um processo judicial, né? De modo bem simples. Alguém entra com um pedido e pede a um juiz eclesiástico. Esse juiz eclesiástico vai analisar o pedido dessa pessoa, ver se preenche todos os requisitos. Uma vez preenchido todos os requisitos que se enquadra em um motivo justo, vai chamar a outra parte. A outra parte tem que participar do processo. Ou melhor, tem que ser comunicada. Então vai comunicar, olha, a fulana entrou com um pedido de verificação da validade do matrimônio que foi realizado com você. Você quer contestar o pedido dela? Você quer dar o seu parecer também, né? Você quer participar do processo? Se a pessoa diz que sim, ok, vai um questionário para ela também poder responder. Depois disso, o juiz recebe de novo a que a gente chama de contestação e aí envia para o que a gente chama defensor de vínculo, né? Que corresponde como se fosse um ministério público, né? Um promotor, como se fosse, né? Que é o defensor do vínculo que vai proteger a igreja, que vai responder em nome da igreja. Então, o defensor de vínculo vai falar assim, não, o que Deus uniu, o homem não separa. Ele vai defender o vínculo. E aí ele remete para o juiz a defesa do vínculo e o juiz cria a dúvida. E aí, foi ou não foi? Né? Foi Deus que fez ou não foi Deus que fez? É um sacramento válido ou não? Então vamos verificar, vamos criar as provas. Então a gente chama as testemunhas que as partes indicaram. Então, aí nós vamos fazer uma série de perguntas para as testemunhas, para comprovar aquele pedido que foi feito. Para depois de juntar todas as testemunhas, se tiver documentos também, junta tudo isso, aí remete para o juiz, ele vai convocar o colégio, que são 3 juízes, e aí cada juiz vai dar o seu voto, pela nulidade ou não. E aí, se a maior de 3, se pelo menos 2 receber que sim, pela nulidade, o casamento é declarado nulo. Se 2 falaram, não, esse casamento não é nulo, então não vai receber a declaração de nulidade. Bom, respondendo, motivos, né? Para não ser muito teórico aqui, eu vou trazer só exemplos, né? Porque para o matrimônio ser válido, ele precisa preencher requisitos. A pessoa tem que ter liberdade, né? A pessoa tem que ter uma decisão livre. Eu quero me casar. Se a pessoa não for livre, se ela não manifestar esse desejo de casamento, mas ela for coagida, então quer dizer que esse matrimônio não preencheu esse requisito. Então, um exemplo. Uma jovem começou a namorar, ficou grávida, e o pai da jovem diz assim, olha, filha minha não fica grávida sem se casar. Ou você se casa, ou você vai para a rua, e eu nunca mais vou te chamar de filha. Essa filha, na hora ali, desesperada, ela vai dizer assim, o que eu vou fazer da minha vida? Aí ela, com o namorado, diz assim, então vamos nos casar, né? Se der certo, a gente vive junto. Se não der certo, a gente se separa, mas vamos casar agora, porque senão o que eu vou fazer da minha vida? O rapaz fica com dó dela, então tá bom, vamos, a gente se casa. E os 2 se casam. Vivem juntos ali 5 anos, por exemplo. Depois fica uma situação insuportável, eles se separam. Aí, num processo de verificação de validade, a gente constata isso com testemunhas e ela de fato se casou só porque o pai a obrigou porque ela estava grávida. Como que a gente vai dizer, não, foi Deus que uniu, não pode separar mais? Né? Depende. Não foi um ato livre, espontâneo da parte dela, né? Então, é um dos exemplos. Mas existem muitos outros exemplos. Assim, imaginemos, né, padre? Quantas vezes nós assistimos a um matrimônio ali que o rapaz só está se casando para agradar a noiva.
nunca foi de igreja, nunca foi de nada, assim. Às vezes fez a catequese lá só por causa, né, da mãe também, que obrigou ele a fazer. A pessoa falou, olha, por mim eu moraria junto, eu não me casaria não. Mas, já que ela quer vestir de noivo, tá bom, mas eu não acredito em nada disso. Ou, por exemplo, uma pessoa que não quer ter filhos. Fala, não, eu me caso, mas eu não quero ter filhos. Bom, o matrimônio com a intenção, a exclusão, né, da prole, exclusão dos filhos, ele também é nulo, né? Ou então uma pessoa que, por exemplo, tem um certo vício de drogas, então usa constantemente drogas, e aí no dia do casamento ele não tinha coragem, passou o dia usando droga e deu aquele sim meio drogado ali também, né? Então, é nulo, né? Ou uma pessoa que não tem condições de dar um sim e sustentar esse sim para o resto da vida. Quer ver um fato, né, que pode acontecer também? A pessoa ser homossexual e para esconder da família, tudo, vai lá e se casa. Mas depois ele não dá conta de manter a sua vida matrimonial, né? E esse casamento se desfaz. Bom, então são várias situações que a igreja analisa para chegar à conclusão assim. Bom, é um caso que se pode declarar nulo, ou seja, que o casamento nunca existiu. Houve a celebração, mas o casamento, de fato, como sacramento para toda a vida ali, nunca existiu. Então é isso que a gente faz no processo de nulidade matrimonial, é isso. Mas tem assim, eu citei pouquíssimos exemplos, né? Sim, Tem uma sim. lista muito grande aí de exemplos. O principal para nós, né, é a imaturidade. Quando a pessoa não tem maturidade para compreender as suas obrigações com a vida matrimonial. A pessoa casa, mas não tem a mínima ideia do que é a vida matrimonial. Pensa que o casamento é aquele ato religioso que tem ali na igreja. Não pensa no casamento como vida matrimonial. Então a pessoa se casa sem minimamente estar preparado para a vida matrimonial, né? Então isso pode ser um motivo Isso também para a aconteceu nulidade. muito, né? E eu me lembro até, eu já comentei aqui na paróquia, quando eu era padre novo, eu fazia muitos casamentos, quase todo sábado tinha 4, 5 casamentos, né? E depois foram diminuindo, e agora, tristemente, estou fazendo mais, entrando mais com o processo de nulidade do que fazendo casamento. Isso prova essa imaturidade que o senhor estava falando, né? O pessoal não tem a maturidade para dar o seu sim hoje e sustentar. A melhor né? forma que eu acho que Infelizmente. você ilustrou foi isso. Ela quer casar de vestido de noiva. A maioria das pessoas casam na igreja justamente pelo fato da igreja bonita e o vestido de noiva. Maioria das pessoas tem essa. Porque pra casar na igreja de noiva é só na igreja católica. Então, infelizmente, maioria. E muitas mulheres também, meninas. Eu vou lá marcar o curso de noivo, porque eu quero casar de noivo na igreja, né? Mas Pois é. não sabe nem o que é o matrimônio, o que é essa instituição, tanto para a igreja quanto para a vida. O que é fora dali, não tem noção daquilo. Casamento é vida matrimonial. Portanto, a pessoa tem que desejar e estar preparada para a vida matrimonial. Senão, o casamento ele pode ser apenas uma ilusão, uma celebração que ocorre, mas não preenche os requisitos, Sim. né? De saber que ele é indissolúvel, ou seja, não tem poder humano que possa dissolvê-lo, é para toda a vida, não é por um tempo determinado, mas é para toda a vida, e precisa ter abertura aos filhos. Se de fato eles vão chegar ou não é outra história. Tem que estar aberto à vida, né? E os noivos precisam ter consciência disso, né, Padre Rodolfo? Mesmo porque a semana passada, no nosso podcast, nós falamos com a pastoral da família, né? E no curso de noivos a gente tem salientado isso, né? As pessoas têm que ter consciência do que o sacramento do matrimônio, né, é algo de responsabilidade para toda a vida, né?
Então os noivos precisam ter essa consciência, né? Esse era o nosso embate nas aulas de direito canônico, porque assim, existe um direito natural ao matrimônio, que nós não podemos negar às pessoas. Se os dois começam a namorar, cumpre com os requisitos ali básicos, né? E chega para nós e fala, nós queremos nos casar. Aí nós padres ali falando, mas será que você está preparado? Não está? Será que está na hora? Tal. A gente pode até fazer umas questões, mas se eles decidirem, não, nós queremos nos casar, mesmo que nós ali na conversa julguemos assim, não estão preparados ainda, nós não podemos negar o matrimônio, né? Porque se trata de um direito do fiel. Todos têm direito, se cumpre os requisitos, têm direito ao matrimônio. Então nós não podemos negar, que é o direito natural. E aí surgem as nulidades. Por quê? Se trata, por um lado, de um direito, mas a gente sabe que as pessoas não estão devidamente preparadas. O que a gente faz na entrevista? Anota tudo que a gente tem, o nosso parecer, porque que acha que a pessoa não está preparada, e já deixa ali o processo mais ou menos encaminhado. Se esse casamento der certo, amém, né? Talvez não estavam preparados ali na hora, mas depois a própria vida convalida o matrimônio, né? Certamente. Agora, se o casamento vier a fracassar, você já tem ali os elementos para um processo de nulidade matrimonial, né? Já aconteceu de pessoas se casarem na igreja e se separarem na festa, né? Olha só que situação, né? Nossa, isso é. Não deu nem tempo. Juridicamente, no mundo jurídico, não foi válido, porque não dá, tem um tempo, né? Mas para Deus. Foi celebrado, né? Foi celebrado. Mas só que não foi consumado. Ah, Então é também verdade. Tem essa parte. Aí é um processo um pouquinho até mais complicado, digamos assim, porque aí Sim. precisa do Papa também, nesses casos. Se o casal, então, se casa e não tem filhos, esse casamento é nulo? Aí depende. Se, por exemplo, um escondeu do outro isso, ele não conseguia ter filho, mas falou assim: se eu contar para ele, ele não vai querer casar comigo. Então eu vou esconder. Depois a gente adota. Então escondeu isso, foi má fé. Aí sim, aí é um motivo para nulidade matrimonial. Se os dois já sabiam disso, olha, eu não consigo ter filhos, né? Então eles conseguem ter relação sexual, mas não conseguem ter filhos. Então aí, se os dois estiverem cientes disso, aí o casamento não é nulo por esse motivo. Porque eles casaram cientes disso, né? E é algo muito interessante, né, para todo mundo também saber, né? Filho não é um direito do casal, né? Filho é um dom de Deus. Por isso, ninguém pode falar assim, eu tenho o direito, né, de ter filhos, né? Então, é um dom de Deus. É por isso que a igreja recomenda vivamente que os casais não façam assim certos tipos de procedimento para ter filhos a todo custo, né? As inseminações, tantas coisas. Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. No fundo tá lá, como se eu tivesse um direito de ter filhos, né? Na verdade, não. O filho é um dom de Deus. O filho vai vir, se essa for a vontade de Deus, né? E é muito real isso que o senhor está falando, que existe muitos relatos que a pessoa passa para a inseminação artificial e depois tem um filho natural. É como se, na minha opinião, minha visão é Deus falando assim, olha, tinha um momento e tinha a hora. Então, não é que você tinha problema, só não era a hora. E, infelizmente, quem faz esse tipo de inseminação, eu conheço pessoas próximas, só houve sofrimento, não conseguiu, porque, como se diz, é um dom de Deus, mas deixou inúmeras cicatrizes que Sim. só Deus para curar agora. Claro que daria para fazer um paróquia cast, Que é né? só sobre Só isso. sobre isso, né? Mas é interessante que as pessoas fazem a inseminação artificial, mas não param para pensar o que isso significa, né? Primeiro, negar a uma pessoa de ser gerada no amor, né? Num ato de amor. Já por aí já seria um ato
né, já não tão condizente com a moral. Mas segundo, que geralmente se faz a inseminação e aí tem que criar, né, vários embriões e nunca é a quantidade exata que vai implantar depois e, consequentemente, esses embriões ficam lá congelados e nós cremos que a vida começa na concepção, então aqueles embriões já são novas vidas geradas, né? E aí a gente cria seres humanos para deixarmos lá congelados, né? Quando ficam lá até serem descartados. Então, aí que está a imoralidade, né? Tudo. Né, se a gente pensar bem, seria uma prática, assim, que católico, consciente da sua fé, não faria, mas aceitaria ou o dom de Deus vindo na hora certa, né, ou carregaria essa cruz também de não ter filhos, ou até mesmo adotaria, ou se não quer adotar, apoiaria instituições que cuidam das crianças, né? Então tem várias formas de exercer a paternidade, a maternidade no mundo. Sim, Certo. Bom, mas esse assunto, como o senhor disse, ainda vai longe. sim. Teriam outros capítulos aqui que a gente gostaria de apontar, né? O senhor, por exemplo, padre jovem, né? Tomou posse em Santa Fé como o primeiro pároco da diocese, né? Que a nossa diocese, como a pessoa não sabe muito esses termos, né, eclesiásticos, né? Eu sou administrador paroquial aqui em Três Fronteiras. Lá você é pároco. O que significa isso? Esses nomes aí? São termos técnicos, na verdade acaba sendo quase a mesma coisa, né? Um padre, né? Até mesmo nosso nome é padre, é um apelido, né? Nós somos presbíteros, né? Esse que é o nome correto, né? Nós somos presbíteros, cooperadores do bispo da missão apostólica. Então, o pároco, ele tem a administração da paróquia como um todo, a administração dos bens eclesiásticos, bens físicos, né? Móveis e imóveis, como também dos sacramentos, que lhes são próprios, a Eucaristia, a unção dos enfermos, as confissões. Então, por si, o pároco já tem tudo isso, né? E, além disso, o pároco tem estabilidade, ou seja, no mínimo 6 anos numa paróquia. O administrador paroquial é exatamente como o pároco, ele tem também todo o poder administrativo dos móveis e imóveis, como também de administrar os sacramentos para o seu povo, só não tem estabilidade. Ou seja, num caso de necessidade, né, o bispo fala, acho melhor você não estar aqui e estar lá. Então ele está já à plena disposição do bispo. Já o pároco, ele tem estabilidade. É como assim, ele tem o direito de ficar 6 anos naquele lugar, e aquele povo tem o direito de ter o padre por 6 anos com ele. A ponto, assim, de reivindicar, se for o caso, né? E existem até meios, assim, que existem de reivindicar. Acho que eu vou reivindicar, então, o bispo para mim ser pároco também. E nós vamos reivindicar o senhor ser pároco também. Mas, Depois o padre vai explicar como é que eu faço isso. mas lembrando que tudo na igreja se faz a partir do diálogo, né? Então, até mesmo Dom Reginaldo, com relação a isso, ele é muito compreensivo, né? Ele não muda, assim, nem nos párocos, né? Agora começou, né? Mas os administradores paroquiais, assim, aleatoriamente, sempre a partir do diálogo, conversando, vendo o que é melhor, tanto para a comunidade como para cada padre também, né? Então, na prática, pouca coisa muda. Porque se um bispo tem esse diálogo com o administrador paroquial, e não fica dizendo, tá tudo bem, né? Agora, é importante porque o pároco, ele é o pastor próprio da sua paróquia. Então, é por lei também, lei canônica, que numa diocese tenha vários párocos, né? Porque é a certeza que o povo tem o seu pastor próprio. Já no caso de quando não tem o pároco na paróquia, é como se a paróquia tivesse vacante, né? O pastor próprio dela não existe ali, seria o próprio bispo, né? Então não existe o pastor próprio dali.
ainda. Então, por isso que é importante que toda paróquia tenha o seu pároco. E é isso que o bispo está fazendo. Nosso bispo Dom Reginaldo, de pouco a pouco, ele está nomeando os párocos, né? Começou aqui comigo, em Santa Fé, mas lá em Santa Albertina já é o pároco, em Estrela já é o pároco, na Santo Antônio lá em Jales já é pároco, né? Ponta Linda agora também já é pároco. Então, os novos já estão sendo nomeados todos como pároco. E além do pároco, do administrador paroquial, tem o vigário. O vigário é aquele que ajuda. Ali em Santa Fé tem o padre João Luiz, ele é vigário. Ele não tem a parte administrativa da paróquia, mas toda a parte celebrativa, dos sacramentos ali, ele ajuda em tudo o que é necessário, né? Então, também é uma missão muito importante que tem nas paróquias, na diocese, os vigários, né? Que ajudam. Importante, porque o povo chama a gente de vigário, não seu vigário, né? Então, se eu, por exemplo, quiser pedir um padre para me ajudar aqui, eu seria o pároco e o meu ajudante seria o vigário. Seria o vigário. Né? Teria sentido, eu acho que as pessoas falam isso, mas no sentido assim, o vigário do bispo, né? Porque na verdade nós todos somos colaboradores do bispo, né? A gente exerce também a missão em nome do bispo em muitas coisas, né? Então a gente age, né, dessa maneira, né? Só de um modo simples para as pessoas entenderem, né? Mas é importante que cada paróquia tenha o seu pároco, ou na impossibilidade, por um tempo, um administrador paroquial. Como regra, assim, né? Nenhuma paróquia poderia ficar mais de um ano com um administrador paroquial. Ou o bispo troca ou nomeia pároco, né? Seria a regra geral, né? Então, o senhor é pároco em Santa Fé, é advogado, atua na Câmara Eclesiástica de Jales e no Tribunal Interdiocesano de Rio Preto como juiz e auditor. Como o senhor faz para conciliar isso tudo? E como que funciona? Tem um concurso? Tem um concurso público? Como que chega lá? Como que funciona isso? Fala? De juiz... Olha, bom seria que a gente tivesse tanta gente formada que precisasse abrir um concurso, né, para ser juiz. Bom seria, mas é o próprio bispo que nomeia, mas tem alguns requisitos. Para ser juiz eclesiástico, precisa ter formação em direito canônico. Sim, mestrado no caso. A gente chama licenciatura, né, no técnico, assim, mas para nós aqui corresponde ao mestrado. Mestrado, entendi. E, bom, ser pároco, graças a Deus, tem um vigário que me ajuda na paróquia para celebrar as missas, e lá nós temos 15 comunidades, mais 2 capelas, 17 mais 3 locais de missa, são 20 no total, 20 locais de missa dentro de Santa Fé. Então, graças a Deus que tem o padre João Luiz como vigário, que ajuda bastante. Na Câmara Eclesiástica, só para entender, né, o pessoal, Câmara Eclesiástica é uma parte do Tribunal Eclesiástico. Portanto, eu atuo lá toda terça-feira, eu fico em Jales, para acompanhar todos os casos de declaração de nulidade matrimonial da diocese. Então, qualquer pessoa que for entrar com processo vai passar assim por mim, que eu vou fazer a verificação dos documentos, encaminhar para São José do Rio Preto, e de lá receber os documentos de volta, para fazer a tomada de depoimentos de todas as testemunhas. Então, esse é um trabalho, assim, bem delicado, né? Cada processo de nulidade matrimonial tem mais de 100 páginas, cada processo, né? Porque a gente ouve testemunhas, transcreve tudo que elas falam, ouve as partes, transcreve tudo que fala, a gente dá o nosso parecer sobre aquilo, né? Então, dá bastante trabalho. Só que também tem outras causas, tribunal, né? A gente tem na diocese agora a tutela de menores também, né? Que a gente tem que fazer sempre um sistema de proteção aos menores. Agora o bispo pediu para cuidar também da escola de música, né? Que tem aí, da diocese. É o outro capítulo que marquei aqui, escola de música. Mas todo esse... Claro, advogado, né? Mas o senhor não exerce. Mas é para um trabalho eclesiástico, não é verdade? Essa é a sua... Mas eu exerço, né? Exerce.
Tem algumas causas, assim. Ah, Eu já tive a alegria, né, de aposentar algumas pessoas. É tão opa! prazeroso, né, quando a Eu gente acho que eu vou Sim. começar a consegue. pedir aposentadoria. Depois desse Paróquia vai ter muita gente lá em Santa Fé querendo marcar um horário do senhor, hein? É tão bom, assim, aposentar, né, as pessoas, resolver problemas civis também, coisas, negociações, né. Eu estou na área civil, na área também trabalhista, né? Já também atuei na área trabalhista e até na área penal também, né? Já tive, dizer assim, né? A alegria, porque são casos tão complexos, né? Mas já pude fazer até júri. Foi uma experiência Mas o senhor tem um interessante. clone. É Não, a muita gente vai. coisa. Eu não, a gente vai fazendo um pouquinho de É cada muita vez. coisa. Mas é bom, a gente assim, tranquilo. vai organizando a É vida, vida de né? padre, Vida minha de padre, filha. pô. Cada dia mais admirando vocês. Mas eu atuo, assim, pouco, né? Eu só pego as causas que eu vou primeiro, assim, né? Passo pelo critério da moral, somente aquilo que a minha moral permite, né? Acompanhar. Então, não faço absolutamente nada que vai ofender, assim, aquilo que eu acredito, né? E segundo, aquilo que eu realmente vou ter tempo de acompanhar. Então é bem limitado, né? Se alguém pedir coisas assim que vão tomar muito meu tempo, eu não vou fazer. São mais coisas civis mesmo, que dá para fazer negociação. Causas, por exemplo, de inventário, né? Que é mais só fazer as ações para divisão de bens de quem faleceu, essas coisas assim mais simples, esse daí eu acabo cuidando, né? Certo. Vamos então partir para a área musical, né? Vou revelar aqui que o pessoal não sabe, né? Alguns sabem, outros não, né? Eu de vez em quando eu tô indo lá em Santa Fé tomar um cafezinho com o Padre Rodolfo. Sexta-feira eu fui lá almoçar, né? E nesses almoços e cafés a gente conversa muito sobre música, né? E a gente tá querendo assim fazer esse intercâmbio musical. A gente tem umas ideias muito interessantes, né? Que o senhor já está colocando em prática de formar um coral. Já está mais ou menos no começo, né? Até contratou um professor, não é verdade? Sim. Aqui nós estamos começando com uma escola de teclado e violão, inclusive o pessoal está chegando aí agora, né? Então temos aula de violão, teclado e futuramente, quem sabe, né? Aula de canto, né? Com o professor lá de Santa Fé. E o senhor me falou essa semana também que a gente estaria pensando em formar um grupo já para começar a estudar canto gregoriano, o canto da igreja, né? Legal. Como que é isso? Vamos fazer esse intercâmbio entre Três Fronteiras, Santa Fé? Será que vai dar certo? Como o senhor vê isso? Se for a vontade de Deus, dá certo, né? Mas a área musical também me atrai bastante. Mas eu confesso que eu me distanciei da música uma questão aí de tempo mesmo. Mas eu sempre gostei muito. Uma das coisas que mais, olha, por incrível que pareça, né? Mais fez pesar quando eu fui tomar a decisão, né, de entrar para o seminário, foi de abandonar a orquestra que eu tocava lá em Jales, né? Então aquilo me pesou bastante, assim, porque eu sempre gostei muito de música. Meu instrumento de aprendizado musical é o trompete, né? Eu tocava muito, gostava muito de tocar trompete lá na orquestra de Jales. Aí tive a oportunidade também de aprender um pouco de violão, um pouco de teclado, flauta, né? Então eu gosto muito, sempre gostei muito de música. E é lamentável, né, que às vezes na igreja assim a gente não tenha tanta tantos músicos, tanta qualidade musical, porque na história da igreja a música sempre fez parte, assim, com destaque na vida da igreja, né? E aqui na nossa região, infelizmente, foi se empobrecendo muito. Demais até com. Olha, é angustiante às vezes assim, né? A gente vê dificuldade que tem para cantar nas igrejas, né? Mas não é só aqui não, né? Eu vim lá de São Bernardo do Campo, que eu estava lá morando numa paróquia lá. As paróquias que eu andava lá no Diocese de Santo André, também mesma coisa. Às vezes tem no máximo um violão lá, quando tá afinado ainda, que maravilha, né? Mas tem vezes que nem afinado tá o violão, e um canto assim, né? Que desencanta. Então, é uma coisa muito necessária que a gente começa agora uma cultura musical. E isso vem aqui, às vezes até, gente, falando de verdade, né? Aqui mesmo, na nossa região.
às vezes é difícil a gente achar professor de música, né? Hum. A gente fala assim, até gente que vai aprender, mas quem que vai dar aula? É difícil, né? Porque não tem a cultura musical. A gente precisava mudar essa cultura e eu acredito que nós vamos conseguir, para a Trindade. Eu Santa sim. Fé e Três Fronteiras aqui, nós vamos fazer um trabalho de cultura Vamos musical, fazer uma novena né? Santa Cecília. Né? Já pensou? A A gente gente, consegue. a gente tem que ter abundância aí, instrumentistas, violão, teclado, percussão. A gente quer um órgão, não tem quem toque um órgão aqui na região, né? Tem. Para o gregoriano, por exemplo. Precisa de alguém que toque um órgão bonito lá, a gente não tem. Instrumento de sopro, coisa linda, um saxofone, né? Uma flauta transversal. Não tem. Um violino, né? Não tem. Então a gente precisa colocar mesmo. E é angustiante para nós que conhecemos um pouco de música, né? Eu e o senhor, graças a Deus, né? Mas a gente não sente isso, assim, essa vontade das pessoas de querer aprender, de ter um repertório bonito, tocar bem, cantar bem, né? Agora, músico mesmo é uma Trindade. Até a harpa ele toca. Eu ficava encantado lá na casa dele, lá em Jales, tocando E harpa. cantor Coisa de altíssima linda. qualidade desse homem. Quando ele canta, parece Que um anjo. nada, Parece que um nada, anjo que cantando. nada. A voz A dele Trindade que é bom nisso. Bom demais, padre. Então, ó, o pessoal aproveita para a Trindade, que ele tem um conhecimento musical muito grande. Nossa Senhora. Eu quero muito participar da escola musical, sabe? Seja nível paroquial, ou se a gente for fazer um intercâmbio das duas paróquias, ou aqui no setor mesmo, né? Também quero fazer parte da escola, podendo contribuir, assim, nem para ensinar a ler partitura, né? Mas alguma coisa eu também quero ajudar, assim, a fazer uma turminha para ensinar a ler, para ensinar a fazer alguma coisa. Uhum. E agora vamos fazer um bate-bola aqui. Uma alegria. Alegria. Uma alegria. Ah, Deus é minha alegria, motivo da minha alegria. Um desafio. Ai, meu Deus. Um desafio. Juventude. Juventude. Realmente, também sinto. Olha, falando nisso é angustiante, né? A gente vê essa nova geração ali, se a gente não fizer um trabalho bem feito, hoje em dia, né? A gente vai perder esses jovens, né? A gente precisa atuar muito com eles na missão, então é a juventude, é um desafio. Um projeto. Música. Isso. Aí, ó. Que Fazer uma bom. escola musical. Uhum. Pois é, então, e claro, né, o Padre Rodolfo também, ele está responsável pela setor juventude aqui no nosso setor, né? Setor Santa Fé Palmeira, né? Então a gente conversou muito também da gente, aos poucos, né, aprimorando a pastoral dos adolescentes e resolver essa questão de trabalhar a juventude, né? Você falou aí desafio juventude, né? Realmente, acho que não é só em Santa Fé, mas em todos os lugares, né? Pois é. Todos os lugares. Eu passei recentemente lá por São Paulo, né? Mais propriamente do César Santo André, Paróquia de São Bernardo, mesma coisa. Mesma realidade que a gente vive aqui, está vivendo lá. Tive a alegria de ir na Jornada Mundial da Juventude esse ano. Opa, né? Mas aí são momentos, né? Esses momentos fortes. O que a gente quer também é a atuação dos jovens assim, no cotidiano da igreja. Santa Fé mesmo, né? Domingo à noite, assim, nossa, é lindo ver um monte de jovem. Só que para fazer grupos, essas coisas como era antigamente, né? Os grupos de jovens, muito difícil, muito complicado mesmo. Uhum. Muito bem, Padre Rodolfo, a gente quer agradecer, né? Não, antes Você de quer falar mais alguma agradecer, coisa? tem duas perguntas, né? Ah, E é? eu tenho que fazer, porque o pessoal pediu. Então vamos Eu, lá. eu pedi perguntas, o pessoal perguntou, então eu tenho que fazer. Uma pergunta que vocês dois podem responder sobre como se preparar para a confissão. E eu acho que a pessoa quis dizer também a frequência. Quantas vezes no ano a gente deve se confessar? Existe isso? Eu já ouvi dizer que no mínimo uma vez no ano, tá bom. Mas eu acho que está certo. Não sei. É um mandamento da igreja, né? Hum. Confessar-se ao menos uma vez, cara. Ao menos, né?
Sim. Então, o responsável pela paróquia aqui responde É. essa. Acho que quem sabe a gente ia fazer um podcast só sobre sacramentos. O que você acha? Legal, muito aí- legal. Aí a gente falaria sobre o sacramento da confissão, da Eucaristia e assim por diante. Eu vou deixar essa pergunta então em Deixa né? aberto. A Vai. outra, eu esqueci que meu celular tá gravando, então eu não consigo pegar a pergunta. Mas eu esqueci a pergunta. Acho que a gente respondeu aqui. Sim, A gente conversou tanto, né? A gente respondeu as perguntas aí. sim. E se aparecer, depois a gente vê em outros Eu, podcasts, né? eu acho que o Padre Rodolfo rende mais uns 2 episódios, hein? É Vamos lá. muita coisa pra falar e ensinar, não? Mas então, agradecendo então a sua presença, querido Padre Rodolfo, e está convidado a vir mais vezes, né? A gente conversar sobre esses vários assuntos que acho que é de muita importância, né? Sim. Para o nosso povo aprender as coisas da Igreja e de Deus, né? Sim. Principalmente. Bom, espero que o pessoal acompanhe, né, aí essa nosso bate-papo aqui, Sim. né, que escutem tudo ali, né, que transmitam também para os outros. Mande depois que você ouvir, né, assistir, Isso. mande para os outros também. Fala, olha, Compartilha. deixa eu Vai, conhecer, compartilha, deixa um joinha. para que as pessoas possam também aprender mais, né? Vai deixando o celular lá, né, vai escutando, Sim. assim, gostoso. Para finalizar, então, a gente pede o Senhor dar bênçãos para nós, Sim. por intercessão da nossa querida padroeira. Padroeira, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe das crianças, das famílias, nossa Mãe. Esse permaneça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.